Neste precioso momento da dádiva, a memória e a esperança se entrelaçam. O passado se torna justo. A expectativa se transforma em realidade. O universo, agora refletido nos olhos de uma criança, ecoa as boas novas da salvação. O rei se faz menino. Deus se reveste de humanidade. O santo e justo, envolto em carne. Graça e verdade personificadas. O Filho do amor, o bendito Deus que veio gerar redenção. É o tempo da dádiva, o presente divino ao mundo. Paz para os aflitos, consolo para os enlutados, conforto para os desesperados, abrigo para os perdidos, alívio para os cansados, descanso. Não tema, ecoa a voz do anjo, sua oração foi ouvida. Alegre-se, pois, o Senhor está contigo, Emanuel, Deus conosco. Uma renovação completa, uma visita agendada do Deus que se lembrou do seu povo. O coração de Maria exalta o Senhor. Seu espírito se regozija em Deus, seu Salvador. Seu nome é santo, agindo desde a eternidade. O sacerdote proclama: bendito seja o Senhor Deus de Israel, testemunhando a poderosa salvação da casa de Davi, cumprindo a promessa desde tempos antigos. Glória a Deus nas alturas. O coro celestial proclama paz na terra, àqueles a quem Ele ama. Este é o tempo da dádiva, entrelaçando a eternidade, passado, futuro, presente, memória, expectativa, realidade, história e esperança. Um presente divino para o mundo, uma criança envolta em faixas, deitada humilde em uma manjedoura, sem lugar entre as casas, mas acolhida no presépio. A estrela brilha, apontando o início do Filho do amor na terra dos viventes, cujo nome está sobre todo nome. Assim é o Deus Filho, ontem e amanhã. Cristo, o hoje de Deus, um presente divino para o mundo, chamado Jesus.
Oi, amiga. Oi, amiga. Acabei de chegar aqui na praça. Já tô aqui no local para realizar a missão. Tô chegando. Oi. E aí? Ciele, quando eu tava no caminho vindo pra cá, eu tava refletindo. Eu acho tão linda a forma como você fala de Jesus. É como se a história ainda estivesse acontecendo. Nossa, que legal. Obrigada, amiga. Mas na verdade é isso mesmo. A história não começou e nem terminou em Belém. Muito antes. Desde o princípio ele estava lá. A palavra viva, o Criador de todas as coisas. E mesmo assim, ele veio até nós. Então é desse amor que a gente vai falar hoje? Exatamente. Jesus é esse amor, o amor real. Vou contar uma história de amor real, de um pai que seu próprio filho deu. A estrela anunciou que viria um rei. Em Belém nasceu um pai, o filho. Vou contar uma história de amor
nervosa porque hoje vai ser a minha primeira experiência evangelizando e eu queria pedir umas dicas, orientações, já que você já fez várias vezes. Yara, é super natural você ficar com esse frio na barriga, essa mão gelada. Acontece mesmo. Talvez até quando você já tiver mais um hábito ainda vai acontecer. Mas eu costumo falar que o evangelismo ele tem que ter leveza, clareza e você falar do amor de Jesus, sabe, de uma forma simples, que eles possam entender. Eu também gosto de criar uma conexão. Como que eu faço essa conexão, Yara? Eu conto um testemunho meu para quem está sendo evangelizado, né? Amiga, pois enquanto a gente vai organizando as quentinhas, me conta o teu testemunho. Ai, nossa, houve um tempo em que eu me encontrei no fundo do poço, sabe? Uma escuridão em que eu não via uma saída. Às vezes a gente deposita uma imagem de uma pessoa ali pra gente, né? De alguém íntegro, de alguém que vai ser o nosso papel de uma inspiração, talvez. E quando você percebe, na verdade, não é aquilo. E eu não tinha maturidade na época de entender, né? Então eu entrei em uma depressão profunda, crise de pânico, ansiedade. E foi nessa época que eu quis deixar de viver mesmo, sabe? Quis tirar a própria vida. E foi exatamente nesse tempo em que eu quis tirar a própria vida que Jesus, a vida, me trouxe de volta para viver, sabe, amiga? E Jesus para mim significa isso, esse amor, esse cuidado, essa pessoa que ele tira de um lugar e leva para outro muito melhor. Então, a própria vida me fez querer viver. Por isso que eu costumo dizer que quando a gente aceita a Jesus, recebe ele, é o dia mais feliz da nossa vida. Tá tudo pronto. Vamos chamar eles agora? Vamos sim. Pessoal! Ei!
Vem aqui. Ei, Vem aqui. a gente tem um presente pra vocês. Venham, pode vir. Vem. Olá, gente. Comida pra você. Gente, na verdade, o presente que a gente trouxe hoje pra vocês não é essa quentinha. É algo muito maior, algo mais precioso. A gente veio falar do amor de Jesus, sobre o verdadeiro significado do Natal. O Natal não é sobre comidas, presentes, Papai Noel, mas é sobre o que Jesus fez pela nossa vida. É isso mesmo, gente. De fato, a gente trouxe algo para vocês comer. Mas mais do que isso, a gente trouxe algo muito melhor. É dinheiro, é? É melhor do que dinheiro. É melhor, muito melhor. Olha, o que a gente trouxe para vocês, vocês não vão conseguir comprar em uma loja, nem se vocês tivessem todo o dinheiro do mundo. A gente veio apresentar para vocês Jesus, o amor de Jesus. Sabe, não é a vontade de Deus que vocês estejam nessa situação. Vocês permitam que eu leia um versículo para vocês? Versículo? É. O que é versículo? É uma passagem da Bíblia que conta a história de Jesus, é a palavra de Deus. E eu queria ler só um pedacinho dele para vocês. Eu posso? Mas toda vez é isso. Eu entendo que nesse período de Natal, vocês já estão acostumados a ouvirem pessoas passando por aqui e falando sobre isso, mas eu queria mesmo que vocês abrissem o coração de vocês para receber. Tá bom, vai. Tá bom? Está escrito em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Talvez para vocês isso agora não traga nenhuma clareza. Mas sabe, gente, isso mostra que Jesus ele não veio com improviso. Muito antes, séculos antes, o profeta Isaías já foi usado por Deus para falar sobre ele. E Jesus é o rei, não o menino na manjedoura, ele é o rei das nações. À noite em Belém já não há lugar, um bebê logo chegará, onde se deitará sobre a manjedoura, a luz do mundo a nós veio revelar. Deus encarnado está. Filho, fez-se um de nós, se esvaziou, por graça se entregou, favor aos seus. Servo se humilhou e obedeceu, castigo em si sofreu, Filho de Deus, cantamos glória.
exaltado está. Cantamos glória, cantamos glória, cantamos glória nas alturas, grandes coisas fez por nós o Rei. Paz na terra veio a nós o Rei. Nossas almas engrandecem ao Senhor. Nosso espírito se alegrou em Deus. É teu povo para sempre. Venha vendo grandes coisas fez por nós o Rei. Paz na terra veio a nós o Rei. Cantamos glória, cantamos glória nas alturas, grandes coisas fez por nós o Rei. Paz na terra veio a nós o Rei. Cantamos glória, cantamos glória nas alturas, grandes coisas fez por nós o Rei. Paz na terra veio a nós o Rei. Olha, assim como a Franciele já estava mostrando aqui para vocês, grandes coisas que o Senhor Jesus fez quando estava aqui na Terra. Mas, como é o nome de vocês? Seu nome? Sabrina. Sabrina? Klaus. Sabrina, Klaus. Vocês sabiam que Jesus, quando ele passou aqui na Terra, ele operou diversos milagres, ele libertou pessoas, ele curou, mas mesmo assim, ele foi rejeitado pelo povo. E ele foi rejeitado porque o povo esperava que Deus enviasse um salvador, um governador, um líder político, e Deus enviou um salvador espiritual. Ele foi rejeitado porque o povo esperava que ele erguesse um trono de glória, e ele ergueu uma cruz. Mas foi nessa cruz, Klaus e Sabrina, que ele venceu a morte. E hoje ele não é mais um menino na manjedoura, nem um homem crucificado. É Jesus, o Rei dos Reis. As tuas obras, Senhor, Senhor, todo
Sabe, Sabrina e Klaus, eu queria convidar vocês a imaginarem o sofrimento de Jesus enquanto ele esteve aqui de forma humana. Ele foi traído, humilhado, preso injustamente, crucificado em nosso lugar. Talvez as minhas palavras não expressem tão bem esse sofrimento, mas eu queria mostrar um vídeo para vocês, tá? Eu digo que também não vejo crime. Como sabeis, todo ano eu liberto um condenado para o povo. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus, chamado o Messias? Liberta Barrabás! O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucifica-o! Não! Eu vou mandar açoitá-lo. E depois vou deixá-lo livre. Compreendo os teus caminhos. Quem é esse homenzinho tão mal cuidado? Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Vai ser tratado com a varinha de bater em Me cachorro. sustentas em minha dor e me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Mais forte! Mais forte! E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a
eu sei. Oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, eu e você Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Nós merecemos isso, Gestas! Mas ele não. Eu pequei. E minha punição é bem justa. Terias todos os motivos para me condenar. Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por que me abandonaste? Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
provou seu grande amor. O próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo Jesus. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo Jesus. Mas Deus provou seu grande amor. O próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo Jesus. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Cristo, somente Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. Somente Cristo cura e redenção, vida e salvação em Jesus nós temos. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. Somente Cristo Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Foi isso, gente, que aconteceu.
E considerando tudo o que nós falamos aqui, tudo o que vocês viram, ouviram, eu não poderia deixar de perguntar para vocês se vocês querem aceitar esse Jesus na vida de vocês. Mas ele vai querer alguém assim como a gente? Vai. Ele vai querer, ele quer. Ele veio como pessoa, para pessoas como você, como eu. Você viu o amor de Jesus. Ele veio por nós. Sabe, antes de continuar falando sobre isso, eu até tinha comentado isso no início com a Yara. Eu gosto de fazer conexão contando testemunho. Eu queria que a Yara contasse o testemunho dela para vocês. Sabrina, eu sei que é normal você pensar, você também, Klaus, a respeito de será que Jesus vai me aceitar do jeito que eu sou, tudo que eu já passei, tudo que eu fiz. Mas em 2016 foi um período bem difícil da minha vida. Foi quando eu precisei sair da casa dos meus pais, eu fui para outra cidade onde eu não conhecia as pessoas. E foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Foi onde eu me vi em uma terra onde eu me sentia sozinha, eu não conhecia ninguém. E um dia eu recebi um convite, assim como vocês estão recebendo hoje. Eu recebi um convite, na época foi para assistir uma cantata de Natal. E lá eu entendi o verdadeiro sentido do Natal. Lá eu entendi o que Jesus podia fazer na minha vida. E naquele dia eu tomei a melhor decisão da minha vida. E glória a Deus por isso. Hoje, todos esses anos, eu tenho desfrutado de grandes coisas que o Senhor tem feito na minha vida. E foi a melhor decisão que eu tomei. O Senhor tem feito grandes coisas e continuará fazendo. Amém. E esse convite, a gente está aqui fazendo ele para vocês hoje. Vocês querem aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Sim. Eita glória! Pois vamos ficar de pé para orar? Vocês vão precisar repetir com a gente algumas palavras, tá bom? Fechem os olhos. Vocês vão repetir, eu vou falar e vocês vão repetindo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Outro igual não
Boa noite, graça e paz. Você que está aqui presente nesse lugar, pode ficar de pé um instante. Vamos começar esse momento, dando continuidade ao que o Senhor já começou a fazer nessa noite. Com uma breve oração, você pode fechar os seus olhos e orar juntamente comigo. Pai amado, obrigada por tanta revelação, por tudo aquilo que o Senhor tem mostrado, tudo que o Senhor tem revelado a nós nessa noite. Obrigada, Senhor, pela possibilidade que temos de sermos relembrados do maior presente que recebemos, a vida que o Senhor nos deu através do seu Filho. Obrigada, Pai, porque essa é uma noite de lembrarmos daquilo que recebemos de mais precioso em toda a nossa vida, em toda a nossa história, em toda a nossa eternidade. Nós te louvamos porque podemos contemplar com nossos olhos naturais aquilo que cremos pela nossa forma de enxergar espiritualmente com os olhos da fé. Vimos o que o Senhor tem feito desde que nós ainda nem éramos, para que nós um dia fôssemos comprados e alcançados pelo teu amor. Nós declaramos que nessa noite pessoas sejam tocadas por esse mesmo amor que um dia nos tocou, nos alcançou e nos conquistou de uma vez por todas, Pai. A minha oração é que a tua semente poderosa da palavra, que é incorruptível, alcance o coração de cada pessoa que está nesse lugar. E que esse Natal seja diferente para cada um de nós, porque estamos ainda mais firmados e aprofundados na revelação da obra redentora de Cristo e no presente que o Senhor nos entregou, para que possamos ter vida e vida em abundância no nome de Jesus. Se você crê nisso, dá um amém bem forte. Amém. Glória a Deus, você pode sentar. Que maravilha podermos contemplar tamanha verdade através dos nossos olhos naturais, queridos. Olhar para aquilo que o Senhor fez através da obra redentora de Cristo, o nascimento de Cristo, o presente maior que nós podíamos receber é realmente ver a manifestação do amor de Deus ao homem, a manifestação do amor de Deus à mulher. Jesus, ele não é apenas um nome na história, ele é a maior revelação do amor de Deus na história da humanidade. Jesus, ele é o significado e o símbolo máximo do Natal. Muitas pessoas confundem o Natal e pensam que o Natal é luzes, é músicas, é presentes, é compras, é confraternizações, é jantares, ceias e etc. Mas, na verdade, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que o Natal é muito além de todos esses aspectos naturais que o homem possa criar ou mesmo experimentar. O Natal, ele é a celebração ao maior presente que Deus entregou para a humanidade. Cristo Jesus, o seu Filho amado, dado em favor do homem e da mulher que estavam separados de Deus. Nós éramos separados de Deus, ainda que você e eu não tivéssemos essa compreensão, esse entendimento. A Bíblia falava e nos fala ainda nos dias de hoje, quando nós olhamos para Isaías no capítulo 59, nós vemos que as nossas iniquidades, elas faziam separação entre nós e o Senhor. O pecado que nós cometemos, ainda que não soubéssemos desse pecado, por causa do que Adão fez no início de toda a humanidade, nós carregávamos conosco o pecado que nos separava e nos afastava de Deus. Nós estávamos desconectados do Deus eterno e todo-poderoso. A Bíblia diz que essas iniquidades, elas faziam separação entre nós e o Senhor, e os nossos pecados encobriam o rosto de Deus sobre nós. Havia um impedimento que Deus não nos enxergasse. Para que Deus não nos enxergasse, havia algo que impedia. E isso que impedia eram os nossos pecados. Jesus, ele entra em ação nesse momento com o seu nascimento. Ele não é um improviso. Jesus, ele não é um nascimento de alguém de uma forma improvisada e inesperada. Não, Jesus, ele é um plano perfeito elaborado pelo Deus Altíssimo. Desde o início, quando o homem cai, Deus já tem a provisão e a solução para o pecado que o homem comete. Jesus, ele não é um nascimento de um bebê apenas, e o Natal não é apenas o nascimento de um bebê. O Natal, queridos, é o início da maior obra de amor já vista em toda a humanidade. E quando nós paramos para não experimentar o Natal da maneira como a Bíblia nos apresenta, nós estamos fugindo do plano que Deus elaborou de forma perfeita. Nós não podemos pegar o Natal, que é o aniversário de Jesus, e deixar de lado a celebração que diz respeito ao aniversariante.
Cada vez mais as pessoas têm desvirtuado a razão pela qual se reúnem nessa data. Sabemos que historicamente, se olharmos para as profundidades da palavra de Deus, nós vamos perceber que o nascimento de Jesus não se deu nessa época do ano. Mas que bom que escolheram uma época do ano para celebrar o nascimento de Jesus. E se a época escolhida foi essa, irmãos, não faz sentido a gente nessa época não lembrar a razão pela qual nós estamos aqui e pela qual hoje nós temos uma esperança viva. Jesus é o Natal. O Natal é Jesus. Só faz sentido se nós entendermos que essa é a expressão máxima de Deus. Como a Bíblia diz em João no capítulo 3, no verso 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único filho. O Natal é Deus entregando o seu único filho à humanidade. Por causa de um amor que foi inexplicavelmente descrito até mesmo pelas Escrituras. Não há uma forma de descrever qual era o amor de Deus e como era Deus amando o homem. Por isso, quando João deixa isso escrito lá em João 3, no verso 16, ele diz, porque Deus amou de uma forma, deixa eu pensar numa palavra, e ele não encontra a palavra, ele diz de uma tal forma. De uma tal maneira que Ele deu o seu único filho. Quantos pais e mães estão aqui e sabem, jamais dariam seu filho por amor a alguém, ainda que amasse muito esse alguém. Nós jamais entregaríamos nossos filhos por amar uma outra pessoa, entregar esse filho à morte. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco quando Ele entrega o seu único filho, o seu melhor, em favor da humanidade. O Natal, queridos, nada mais é do que o Filho de Deus se fazendo filho dos homens, para que os filhos dos homens possam se tornar filhos de Deus. Basicamente, o Natal é o Filho de Deus vindo à terra, se tornando filho do homem, para tornar a mim e a você, que éramos filhos dos homens, como filhos de Deus. É a possibilidade de nós sermos identificados com Cristo de uma tal maneira, porque o pecado que fazia separação entre nós e o Senhor não estava sobre Cristo, estava sobre nós, mas Jesus vem, nos substitui, Ele toma o nosso pecado, Ele nasce num nascimento virginal, ou seja, Ele nasce sem o pecado, sem a natureza humana, Ele nasce concebido pelo poder do Altíssimo. Quando Maria pergunta ao anjo como se dará esse nascimento, ele diz, olha, descerá sobre ti o poder do Altíssimo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te envolver e você vai conceber um filho. Esse filho que Maria concebe é o menino que estava prometido lá ainda em Isaías, através do profeta. Havia a promessa, desde o início, quando o homem peca, havia a promessa. Deus diz, olha, vai nascer o filho de mulher e ele vai pisar sobre essa serpente, ele vai esmagar a tua cabeça. Quando o diabo tenta roubar o plano que Deus havia feito através de Adão, Deus prova que não há como roubar aquilo que Ele mesmo gerou, e Ele diz, existe uma saída, existe uma solução, e eu já providenciei. Nós, irmãos, jamais poderíamos, e a maior falha da humanidade é tentar se tornar agradável a Deus, de maneira que Ele nos aceite por causa do que nós fazemos. Nada de bom ou de mal que nós fizermos ou fizemos pode alcançar de Deus alguma salvação. A nossa salvação não vem pelo que nós podemos fazer, a nossa salvação vem por meio daquilo que Cristo fez. Nós não éramos aceitáveis diante de Deus. Era necessário haver um justo e não havia um justo sequer. Deus olha para a terra depois do pecado de Adão e Ele diz, não tem ninguém que seja justo. Não há alguém que eu possa colocar no lugar. E então Ele pega e Ele se veste da sua justiça. Ele se veste na humanidade para que Ele possa descer e alcançar o homem. O plano de Deus expresso no Natal é o homem tentando alcançar a Deus, mas Deus, na sua infinita bondade e amor, Ele estende o seu braço até o homem e diz, agora você pode se chegar a mim. Nós não poderíamos alcançar, e o maior erro do homem hoje ainda é achar que ter uma vida que pareça agradável vai conseguir colocá-lo no lugar de salvação e de vida eterna. Mesmo que nós façamos todas as boas obras, mesmo que nós sejamos agradáveis às pessoas, mesmo que nós amemos uns aos outros, se não aceitarmos o que Cristo fez, se não dissermos sim para aquilo que Ele fez, aceitarmos que Ele veio como homem encarnado,
encarnado e morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, tomando o meu e o seu lugar, nos substituindo, como nós cantamos e vimos aqui. Éramos nós os condenados, éramos nós quem deveríamos estar naquela cruz, não pelo mal que fizemos com consciência, mas pelo mal que Adão fez no início de tudo e que alcançou e contaminou a todos nós. Não havia nenhuma maneira e não há nenhuma maneira de nós nos tornarmos aceitáveis a Deus, se não for por meio da aceitação do que Cristo fez. É preciso confessarmos que Cristo veio, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e que tudo o que Ele fez por nós, para que agora nós possamos ter vida e vida eterna. Toda tentativa do homem de fazer a sua própria justiça, de se vestir de forma agradável, de falar de forma agradável, de falar, de fazer e de andar de forma agradável a Deus, é em vão se ele não for justificado mediante a fé. E isso foi de graça. Deus nos deu de graça, apesar de ter tido um alto preço. O preço que nós vimos Jesus pagando aqui nas imagens, nas cenas apresentadas no telão, irmãos, não é nada comparável ou comparado ao que de fato ocorreu naquele dia. É uma forma teatral, é uma forma artística de apresentar algo que foi muito mais profundo, doloroso e escandalizante do que o que nós podemos imaginar. Nós choramos assistindo as cenas de Jim Caviezel, um ator aqui sendo massacrado por homens maus. Eu não sei você, eu já estava de cara inchada de tanto chorar aqui. A gente chora vendo isso. Mas foi muito mais profundo, foi muito mais doloroso, foi muito mais injusto, foi muito mais maldoso do que o que a gente consegue contemplar na arte expressa nas telas que nós temos hoje. O que Jesus fez foi algo profundo porque Ele era inocente, Ele era justo e Ele assumiu o nosso pecado sobre Ele, para que nós pudéssemos ter uma vida de paz, de alegria, uma vida de salvação, de tranquilidade, que nós pudéssemos ter uma vida próspera, que nós pudéssemos ter uma vida eterna. Hoje o que nós podemos ser e fazer, queridos, só é possível se nós passarmos pelo caminho, e o caminho é Jesus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos a verdade expressa dizendo lá em Isaías 59:3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Essa é a realidade do homem até que ele conheça o que Cristo fez e assuma o que Ele fez no seu lugar. Cristo tomou o nosso lugar para que agora nós possamos estar onde Ele também está. Ele tomou o lugar que era nosso na cruz. Ele nos substituiu naquele lugar de condenação. Éramos nós quem deveríamos estar ali crucificados por causa dos nossos pecados que separavam cada um de nós de Deus. Mas é tão curioso que quando Jesus está naquela cruz, Ele diz exatamente isso. Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ele se separa do Pai pela primeira vez. A Trindade agora não está mais em uma só conjuntura, em um só lugar, em um só tempo. Ele separa-se ali por causa do pecado que Deus não pode ter contato. Deus abomina o pecado, mas decidiu, escolheu, e ainda hoje Ele faz isso. Ama o pecador. Nós éramos pecadores, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não havia saída, não havia solução, não havia ninguém que pudesse pagar esse preço por nós. Mas o Senhor, Ele vem à terra, Ele se veste com essa carne. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele se veste da carne humana para que a carne humana possa se vestir do Espírito Santo. Nós não tínhamos como proceder de uma maneira que fosse nos justificar. Jesus vem e Ele pega o que é nosso por fora. Ele assume a nossa carne, o nosso corpo, e Ele se veste disso, para que agora nós possamos carregar dentro de nós aquilo que o Senhor é. O Espírito Santo hoje habita dentro do homem por causa do que Cristo fez. Essa é a maior revelação do Natal. Essa é a maior virtude que nós poderíamos receber da parte de Deus. A vida de Deus habitando em nós para todo sempre. Aquilo que não tinha saída. Jesus, Ele não vem como um plano de última hora. Ele é o Cordeiro que foi imolado, mas Ele foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. A Bíblia diz em Apocalipse 13, no verso 8, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.
Jesus, ele não foi morto no dia em que foi crucificado, mas ele era o plano providenciado por Deus no dia em que Adão pecou. Quando o problema surge, a solução já está providenciada em Deus. Sabe o que isso significa para mim e para você? É que não importa qual seja o problema que você acredita que faz separação entre você e Deus. A indignidade, o sentimento de perdição, o sentimento de culpa, ou como a gente viu aqui expresso nos nossos atores, a ideia de que Deus não vai querer alguém como nós. Essa ideia, ela é descabida, ela é totalmente desconhecida por Deus. Porque quando Ele olha para nós, Ele não vê cada um de nós. Ele vê o sangue poderoso e santo e justo do seu único Filho derramado no nosso lugar. Jesus, ele foi imolado para que nós pudéssemos conhecer o amor de Deus manifesto. Quando a Bíblia fala que em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, que o amor de Deus é provado para conosco, a prova do amor de Deus para conosco qual é? A prova é pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. É interessante porque o apóstolo Paulo, ele não usa o texto no presente, ele diz, Cristo morreu por nós pelo fato, ou por ele ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Paulo se isenta da posição e da possibilidade de ser pecador, porque ele entende que o que Cristo fez o colocou na posição de Filho de Deus santo e justo, como Cristo também é. Toda culpa, todo sentimento de condenação, todo sentimento de indignidade, ele cai, ele desaba no momento em que nós entendemos que agora já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Essa é a revelação, o nascimento de Jesus é a prova maior de que Deus nunca, mesmo tendo motivos, nunca jamais desistiu da humanidade. Ele decidiu nos amar quando nós ainda não éramos merecedores, quando nós ainda éramos pecadores. E Deus, ele não nos destinou para a perdição, mas ele nos destinou para a vida eterna que ele comprou com alto preço. Se entendermos isso, irmãos, nós vamos perceber, o verbo se fez carne. Jesus, o verbo eterno, ele entra no espaço e no tempo para viver como homem, como eu e como você. A Bíblia diz que ele abriu mão de sua glória, ele se esvaziou daquilo que ele era e ele assumiu a forma de servo. Ele vem como homem para que nós hoje possamos viver como filhos de Deus. Entender isso é perceber que ele é o cumprimento da profecia que Deus havia feito lá atrás. Em Isaías, no capítulo 7, no verso 14, a Bíblia diz, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, ou seja, o Deus em nós, o Deus conosco. Ele foi dado para que nunca mais nós estejamos sozinhos, para que nunca mais nós sejamos desamparados. Quando ele olha para o Senhor e ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, por que me desamparaste? Ele está assumindo a posição que nós estávamos para que hoje, jamais, nós sejamos desamparados e abandonados novamente. A promessa se cumpre e ele diz, olha, nunca eu deixarei vocês, eu jamais vos abandonarei. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ei, você não está mais sozinho, você não está mais separado, você e Deus são um, Ele é o seu Pai, Ele habita em você e você hoje pode celebrar com consciência o maior presente e a maior expressão e revelação de amor que Deus poderia dar ao homem. A maior expressão de amor não é alguém fazendo algo por você, mas é alguém entregando alguém por você. Isso é o Natal. E se nós estamos nessa cantata, nós não podemos deixar de falar dessa missão redentora de Cristo. Não podemos deixar de falar do Senhor que nos prometeu que nós seríamos salvos dos nossos pecados. E que esses pecados não fariam mais separação entre nós e Ele. E a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus hoje olha para mim e para você, e Ele não vê o pecador que nós éramos. Ele não vê o pecado que nós cometemos. Ele olha e vê a minha justiça, a justiça de Deus, executada através de Cristo em nosso favor. Nós tínhamos a condenação, nós tínhamos a carga e o peso da pena que estava sobre nós.
Mas quando Jesus vem, Ele é não somente a remissão, mas Ele é também a redenção dos nossos pecados. O que significa isso? Isso significa que nós não tivemos apenas a nossa pena remida, ou seja, diminuída. Nós não fomos apenas liberados, nós fomos, assim como fomos liberados do pecado e da condenação que estava proposta, nós também fomos considerados inocentes, como quando um réu é julgado e obtém a sua absolvição. Nós não somos mais culpados, nós não somos mais condenados, nós éramos condenados, mas o Senhor nos livrou, Ele nos sarou, Ele nos salvou, Ele fez com que o nosso lugar fosse tomado por Ele, e naquela cruz, carregando os nossos pecados, carregando as nossas enfermidades, carregando a maldição da lei, Ele nos tornou como Ele também é. Hoje, eu e você somos santos como nosso Pai é. Nós somos justos como Jesus é. Nós somos filhos, tal qual Ele também é. O Natal é a ocasião perfeita de nós lembrarmos que a obra foi cumprida, que a obra foi completa. E quando Cristo disse está consumado, Ele estava dizendo está tudo pago, totalmente pago. Não há mais dívida, não há mais acusação, não há mais condenação. O homem está livre de uma vez por todas. Foi comprado com preço de sangue para que nós possamos agora viver em plena comunhão. Nós agora estamos reconciliados com Deus. A Bíblia diz em Romanos 5,10, porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho, hoje você está na posição de reconciliado. E se você ainda não fez a confissão, se você ainda não assumiu a posição de se tornar filho de Deus, se você não fez a breve oração que nós vimos aqui, essa dupla, esses jovens tomarem a decisão aqui na nossa frente, através da atuação, essa noite é a oportunidade que você ainda tem de dizer sim para o compromisso que Deus deseja ter com você. O Natal deve ser para nós que somos filhos, que já nascemos de novo, que já nos convertemos, que já aceitamos o que Cristo fez, já confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Deve ser para nós a oportunidade máxima de também apresentarmos o aniversariante com a sua maior obra para cada pessoa que passa por nós. Que você nesse Natal, que conhece a Cristo, não deixe apenas que o seu presente entregue às pessoas, nas confraternizações, na noite de Natal celebrada com a família, na ceia que você certamente fará com alguém. Não deixe que o único presente que você entregue seja o bem material que você vai conceder a alguém. Entregue para as pessoas que estão perto de você o maior presente de Deus. Entregue para a humanidade. Ofereça Jesus, não como um produto qualquer, não como um presente que perece, mas como aquele que foi dado pela eternidade, e de eternidade em eternidade jamais terá fim, e o seu reino também não terá fim. Nesse Natal, aproveite a ocasião para entregar às pessoas, por meio de Cristo, vida abundante, vitória completa, a certeza da saúde divina, a certeza da cura expressa através do sacrifício de Jesus. Ofereça às pessoas a presença gloriosa do Espírito Santo, que também hoje habita em você. O maior presente que nós podemos dar no Natal, por isso a igreja não pode esquecer do seu papel. O maior presente que nós podemos entregar não é apenas as cestas básicas numa ação social, não é apenas as cestas natalinas na empresa onde trabalhamos, não é apenas o panetone ou mesmo o presente que a gente entrega a alguém, não. O maior presente que nós podemos entregar é o convite a uma nova realidade, a uma nova vida, conhecendo o amor como ele de fato é. Entregando e oferecendo Jesus, que um dia se entregou na cruz, para que nós hoje pudéssemos ter alegria, vida e paz plena. O Natal, ele é um convite para que a gente creia e para que a gente receba. E se já cremos e já recebemos, então ele é a ocasião para nós fazermos esse convite a outras pessoas. Se você está aqui e você já é crente, lembre-se disso na sua noite de Natal. Lembre-se disso nesse período. Lembre-se que essa é a maior oportunidade que nós temos de fazer o convite para que pessoas creiam e recebam. Assim como os pastores, os magos, que responderam ao chamado de seguir e adorar Jesus quando ele nasceu. Quando aquele menino quando tomou-se o conhecimento de que aquele menino havia nascido, eles seguiram o rumo, encontraram onde Jesus estava com o objetivo de entregar para Jesus aquilo que cabia a cada um deles. Adorar o Senhor, reconhecer que Jesus era o Senhor e Salvador, reconhecer que o Messias havia nascido
nascido. Eles seguiram. Agora o Natal deve ser a ocasião oportuna para nós também crermos e recebermos e oferecermos e adorarmos a Ele com o nosso melhor, com as nossas vidas, mas também entregando a outras pessoas o nosso maior presente. Se você está aqui nessa noite, eu quero concluir com isso, e você ainda não tomou essa decisão, eu não vou fazer esse convite, vai ficar com alguém para fazer. Mas o que eu quero é que você nessa noite pense e conclua a importância de você receber o presente que Deus entregou. Não faça a desfeita de não aceitar o maior presente que o Senhor entregou para a humanidade. Se alguém oferecer Jesus para você, e não é o refrigerante aí da cidade vizinha, do estado vizinho, mas o maior presente que a humanidade poderia receber. Se alguém te oferecer, aceite rapidamente e entenda e reconheça. É o amor de Deus, o braço forte do Senhor, me resgatando, me alcançando, para me dar a condição e a possibilidade de conhecer o que é vida de verdade. Que o nascimento de Jesus traga a você o que também trouxe a cada um de nós, a possibilidade e a oportunidade de uma nova vida, de uma vida cheia de esperança, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de saúde, uma vida cheia de prosperidade, uma vida cheia de vitórias. Nele nós fomos feitos mais do que vencedores. O rei nasceu, ele nasceu como um menino, mas ele concluiu a sua obra para reinar por todo sempre, por toda a terra e por todo o céu. A esperança e a alegria nasceram naquela noite, naquele dia em que Jesus nasceu. O homem passou a conhecer a oportunidade e a possibilidade de ter alegria de verdade. Nesse Natal, que você veja e creia, como em Lucas 2, no verso 10 diz: o anjo, porém, lhes disse: não tem mais, eis que eu aqui vos trago uma boa notícia de grande alegria, que será para todo o povo. A boa notícia de grande alegria é para todo o povo, é para mim, é para você, é para toda pessoa que cercar você. E se você quiser, você pode se tornar uma pessoa participante do que Cristo fez, mas também um propagador da sua obra redentora que mudou a eternidade para todo sempre. Celebre esse Natal com o coração cheio de gratidão pela obra redentora de Cristo, que começou naquela manjedoura, terminou aparentemente naquela cruz, mas de fato o seu encerramento se dá na posição em que Cristo hoje está, à destra do trono do Deus vivo, do Deus Altíssimo. E nós ali estamos assentados, como o apóstolo Paulo disse, assentados juntamente com Ele nas regiões celestes. Lá é onde nós estamos hoje, porque um dia Ele esteve na cruz, onde nós deveríamos estar. Feliz Natal para você, seja abençoado em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que Jesus pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em
renovou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é, Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre, eu vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinará, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, tu és santo.
Deus, que noite maravilhosa, que noite memorável. Eu queria pedir a você que você ficasse de pé um instante. A Samis falou a respeito de um convite. E nós não poderíamos encerrar esse tempo, já que a nossa cantata já está quase chegando ao fim. Nós não poderíamos encerrar sem o convite, que eu considero o melhor convite que alguém pode fazer a você. Eu também gosto de dizer que esse é o maior sim que você pode dar a um convite. Esse é um convite que muda a sua eternidade e, consequentemente, muda coisas na sua vida aqui nessa terra. Esse convite é para aquele que está aqui essa noite e de repente ainda não disse um sim para o Senhor. Talvez por conceitos que você carrega. Conceitos que você aprendeu de que, não, eu já tenho Ele no meu coração desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente. Mas sabe que a gente não pode andar por conceitos que simplesmente nos disseram. A gente precisa saber aquilo que a Bíblia diz a respeito dos conceitos. E quando a Bíblia vai falar sobre esse convite que eu estou te falando, ela diz que é uma decisão, ou há uma decisão que nós precisamos tomar, crendo no nosso coração. E depois que nós cremos no nosso coração, nós fazemos uma confissão com a nossa boca. Não é algo simplesmente porque eu acredito que Deus existe. E certamente você acredita que Deus existe. Mas a Bíblia fala sobre uma confissão. E talvez você esteja aqui, você creia em Deus, mas você nunca fez essa confissão. Esse é o convite. O convite para que você entenda que Cristo veio aqui. Ele se identificou com você e Ele te substituiu naquela cruz. Não é uma troca de religião, não é uma placa de uma igreja. É uma eternidade que está em jogo. Crer com o coração e confessar com a boca. Se você nunca fez isso, ou se você tem dúvidas de onde você passará a eternidade, esse convite é para você. Se alguém está aqui essa noite e deseja fazer isso, eu quero dizer a você que nós estamos aqui como família para te ajudar, para te conduzir nessa decisão. Tudo que você precisa é ser corajoso e levantar a sua mão dizendo: eu nunca fiz essa confissão, crendo que Jesus é o Senhor da minha vida, crendo que Ele veio, que Ele me substituiu, que Ele se identificou comigo e que isso muda a minha eternidade. Eu quero decidir isso hoje. Alguém está aqui e deseja fazer isso? Faz um sinal com a sua mão. Nós queremos te ajudar, nós queremos orar por você. Talvez você esteja aí, algo está queimando no seu coração, você está em dúvida, você está com medo. Mas eu quero dizer a você que é simples. O Evangelho é simples. Cristo morreu no seu lugar. Ele é o maior presente que você pode receber nesse Natal. O presente que Deus nos deu. Todos salvos, glória a Deus. Talvez você já tenha recebido Jesus em algum momento da sua vida, mas você percebe que esfriou, que esteve por outros caminhos, distante. Mas hoje você quer reconciliar-se com Ele. Se você está aqui nessa condição e também deseja se reconciliar com o Senhor, esse é o seu momento. Como eu disse, nós estamos aqui em família. Você não precisa ficar tímido, não precisa ficar acuado. Nós estamos aqui para orar por você e para celebrar a sua vida. Também quero te dizer que Deus não está com raiva de você. Pelo contrário, Ele está aguardando a sua volta. Todos salvos, graças a Deus. O Senhor é bom, fiel, e essa noite foi marcante para todos nós. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Graças a Deus. Eu queria aproveitar e pedir para você sentar um pouco. Aproveitar aqui e fazer aqui os nossos agradecimentos à equipe que participou de tudo que aconteceu essa noite. Glória a Deus pela vida de vocês, pela dedicação, pela excelência, por tudo que foi tão muito bem feito. Vocês concordam comigo? Vocês estão animados?
Cadê os nossos visitantes? Tem alguém que está aqui na nossa igreja, na Igreja Verbo Teresina, pela primeira vez? Se você está aqui, é a primeira vez que você está, faz o sinal com as suas mãos. Tem mãos levantadas aqui na frente, tem mãos levantadas aqui no meio, lá atrás também. Daqui eu te vi muito bem, mas eu também queria te apresentar os demais irmãos. Eu queria que você ficasse de pé só um segundinho. Nós queremos te recepcionar da nossa melhor forma. Você que está aí próximo a eles, já sabe o que fazer. Glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus pela oportunidade que nós temos de estar juntos essa noite. Sejam muito bem-vindos, volte outras vezes. Se você já congrega em algum lugar, leva para o seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu quero dizer a você que é bíblico você ter um lugar para congregar, para servir, para adorar o Senhor junto com outras pessoas. Não fica distante desse ambiente. Eu queria inclusive aproveitar e informar a você que amanhã aqui na nossa igreja nós temos 3 cultos. E os nossos cultos são sempre especiais. Amanhã às 10 da manhã, às 16 horas e às 18 horas nós temos a oportunidade de estar aqui mais uma vez para celebrar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e aquilo que Ele deseja também fazer através da vida de vocês. Então, parabéns pela oportunidade, parabéns por vocês terem vindo. É uma grande honra para nós termos a oportunidade de estar com vocês essa noite. Uma salva de palmas bem calorosa aí para os nossos visitantes. Glória a Deus. Eu queria também agora partir para um momento muito especial da nossa cantata. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 2. Esse é um momento que nós vamos ofertar ao Senhor, e isso faz parte da nossa adoração a Ele. Preparei a sua oferta, aquilo que você dará ao Senhor, e você vai ver nesse texto que isso é um ato de fé, de adoração, de honra. A nossa entrega ao Senhor sempre representa isso. Amém, gente? Glória a Deus. Mateus capítulo 2, nós vamos ler apenas 3 versículos, versículo 1, versículo 2 e o versículo 11. No versículo 1 diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O que eles foram fazer? Adorar o rei. Versículo 11 diz assim: e ao entrarem na casa, encontraram um menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, adoraram, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhes ofertas, ouro, incenso e mirra. É interessante, irmãos, porque a Bíblia está relatando aqui no versículo 11 que esses homens tiveram uma postura ou uma conduta diante de Jesus, que estava ali como um recém-nascido, um menino. Mas o texto está dizendo que eles prostraram-se, eles adoraram e eles ofertaram. É interessante que nós carregamos, eu falei agora há pouco sobre conceitos que nós carregamos de uma vida inteira. E às vezes nós olhamos para o momento das ofertas como um momento que é um momento comum, que nós vamos entregar algo comum, que nós vamos entregar uma ajuda para a igreja. Mas quando nós olhamos para a palavra, por isso que nós precisamos entender os conceitos daquilo que a Bíblia carrega para mim e para você sermos transformados. O que o texto está dizendo que isso é um ato de fé e é uma continuação de uma adoração. Eu sei que certamente você dobra os seus joelhos para orar ao Senhor, e isso faz parte da nossa adoração a Ele. Quando nós estendemos as nossas mãos, quando nós falamos palavras ao nosso Pai, isso é adoração, não é verdade? E o texto está dizendo que eles prostraram-se diante dele, que eles adoraram ao Senhor e que eles ofertaram. É claro que não são coisas distintas, mas esse momento, a nossa oferta é uma continuidade, é uma continuação da nossa adoração ao Senhor. Nós oramos, nós estendemos as nossas mãos, nós falamos palavras, mas nós liberamos algo. Jesus fala sobre o dinheiro e Ele diz sobre uma capacidade ou uma possibilidade que existe das riquezas ocuparem um lugar diferente. Ele diz: olha, ninguém pode servir a 2 senhores.
Então a oferta eu sempre vejo como uma oportunidade de nós não nos perdermos no meio das riquezas, no meio das coisas, no meio dos bens. Então, do mesmo modo que nós oramos, que nós levantamos as nossas mãos, que nós agradecemos a Deus, periodicamente nós precisamos liberar recursos, nós precisamos liberar coisas, e isso é a nossa adoração ao Senhor. Então essa é uma oportunidade, essa é uma grande oportunidade que você tem essa noite, de continuar adorando ao Senhor, como você tem feito até aqui essa noite. Essa é uma oportunidade de honra, de entrega e de adoração ao nosso Pai. Eu queria que você separasse aí a sua oferta. Se você congrega aqui conosco, você pode inclusive separar os seus dízimos. Se você quiser fazer por meios eletrônicos, aqui atrás você vai encontrar o Pix da nossa igreja. Se você precisa de maquinetas de cartão de crédito ou de débito, lá atrás também as tesoureiras estão posicionadas e podem te ajudar. O que você não vai é perder a oportunidade de continuar a sua adoração ao Senhor, entregando algo que Ele mesmo tem feito chegar em suas mãos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Você pode estender aí a sua mão, o seu envelope também, caso você queira fazer por meio comum ou tradicional. Você vai encontrar esse envelope aí na sua cadeira ou na cadeira à frente, e você vai adorar o Senhor, todo mundo junto. Nós vamos celebrar isso. Amém? Você pode, antes de orarmos, você pode dizer: Senhor, isso eu trouxe para você. Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de te honrar essa noite, Pai. Isso que é a continuação da nossa adoração, da nossa entrega, é o nosso reconhecimento que tudo que temos foi o Senhor que nos deu. Esse é um objeto de adoração que nós trouxemos ao Senhor. Fazemos isso com toda a alegria em nossos corações, em nome de Jesus. Você pode vir celebrando, festejando e dando glória ao Senhor.
poderoso és tu. Aleluia, glória a Deus, que festa maravilhosa, amém, queridos? Eu sei que você foi alcançado assim como eu, foi maravilhoso ou não foi? Eu queria aqui fazer os últimos agradecimentos à nossa equipe, né? Eu queria chamá-los aqui, todo mundo que ajudou, que se empenhou a preparar essa cantata de Natal, essa equipe maravilhosa que está aqui, muito obrigado a vocês, uma salva de palmas para eles. Queria agradecer também aos nossos atores, são dignos de Hollywood, amém? Esse pessoal aí, eles são demais, eu já disse que vou enviar para eles para lá, para evangelizar lá em Hollywood, porque eles são dignos de lá, ou lá é digno deles aqui, amém? Queria agradecer também ao nosso grupo de música, a nossa banda maravilhosa, amém? Uma salva de palmas para eles também. Glória a Deus, o Senhor é bom. E queria agradecer ao nosso pastor, o pastor Fábio Sambes, né, que trouxe uma palavra tão preciosa. O pastor Fábio que sempre acredita em tudo que a gente faz, ele que idealizou esse tempo para te alcançar, para me alcançar. Então uma salva de palmas também para eles. Glória a Deus, muito obrigado a todos, amém, queridos? Antes de você sair, eu queria te dizer que tem lá no nosso Verbo Café, tem um lanche lá preparado para você. Na verdade não é um lanche, um jantar lá, um arrumadinho, então você pode passar lá, adquirir o seu. Certamente você vai jantar aqui conosco, ter esse tempo de comunhão antes de ir para casa, tá bom? Então o Verbo Café funcionando. Amanhã nós temos 3 cultos poderosos aqui na nossa igreja e você vai estar aqui, nós vamos nos ver amanhã. Então estamos encerrando oficialmente. Vá na graça e na paz, seja abençoado na prática dessa palavra e vivendo e sabendo o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus.